Hello English students, welcome to your English class number 18, intermediate level. Very good, so open your PowerPoints and go straight to slide number 2. We start with a grammar lesson, as and like. Let's see. As e like são frequentemente confundidos, pois os dois são utilizados para comparações e traduzido muitas vezes de forma igual, como. Porém, eles têm importantes diferenças, então algumas vezes a gente vai usar o as e outras vezes nós vamos usar o like. Normalmente a gente não pode escolher um ou outro, tem uma hora correta de usar cada um. Então aqui a gente tem vários exemplos do as e no finalzinho a gente vê quando e como a gente usa o like, tá? Então os dois significam como, né? Mas em circunstâncias diferentes. Vamos lá. Então o primeiro exemplo que nós temos aqui é: se você vai usar a expressão que é igual, a mesma, você vai usar o as, the same as. Tenho 3 exemplos aqui. Your phone is the same as mine. Your phone is the same as mine. Example number 2. Texting is not the same as speaking in person. Same as. Same sempre tem que vir com as, quando a gente vai dizer o mesmo que. Tá? Example number 3. I was wearing the same purse as her. Eu estava usando, né, a mesma bolsa que ela. Let's continue. Para dizer tanto quanto. Então, isso aqui a gente já até aprendeu, né? Quando a gente aprendeu o comparativo e superlativo, o comparativo de igualdade a gente usa as, né? Então, a gente usa o as, o adjetivo e outro as, que vai significar tanto quanto. Então, 3 examples aqui para refresh your memory. Example number 1. She loves Indian food as much as I do. Example number 2. This is not as expensive as that other one. Example number 3. There's nothing as delicious as chocolate. Ok? Então, 3 comparatives. Ok? Comparatives of equality. Very good. As if, as tough. Então, aqui é uma outra maneira de usar o as. Esse aí é pra gente usar para comparar uma situação imaginária. Ele tava como se tivesse bêbado. Ele tava como se tivesse viajando. Então, esse como se tivesse, você vai usar as if, né? Como se, esse não como se tivesse, né? Então, as if ou as though, ok? Então, temos 3 exemplos aqui também. O as if ou o as though, você escolhe qual que você quer usar, tá? Não tem diferença entre os dois, mas o as if é muito mais comum, tá? Então, let's read the first example. You look as if you've seen a ghost. You look as if you've seen a ghost. Example 2. I felt as if I was floating above the ground. I felt as if I was floating above the ground. Number 3. You talk as though we're never going to see each other again. You talk as though we're never going to see each other again. Alright, let's continue. Slide number 3. Continuamos aqui com as, okay? We continue with the as explanation. Talking about a job or function. Então, quando a gente tá falando que eu trabalhava esse de vai ser as, tá? Então, eu trabalhava de garçonete. Em inglês a gente vai dizer eu trabalhava como um ou como a ou como uma, né? Então não é como of, usando o of que a gente vai traduzir essas frases, tá? A gente vai usar o as. Vamos lá. Example number 1. I worked as a shop assistant for 2 years. Eu trabalhava de assistente de vendas ou trabalhava como assistente de vendas, né? Então as duas traduções cabem e elas é sempre usado o as a. Example number 2.
He used his coat as a blanket to keep warm. Então, ele usava o seu casaco como um cobertor para se manter aquecido. Então, uma função, né? Eu posso falar tanto de trabalho quanto isso serve de tal coisa. Esse de vai ser o as, if. As a, ok? Continuando. As para conectar duas frases. Muito bem. Aqui ela vai ter no sentido de because, como você vai estar continuando a frase, né? Meio que explicando por quê. Example number 1. All the tickets were sold out as we got there too late. Então, todos os tickets estavam vendidos porque nós chegamos lá tarde. Então, tá conectando essas duas frases. Em vez de usar o because, a gente usa o as. Mas eu poderia usar o because também. Eu só troquei o because pelo as. Example number 2. As the parking lot was closed, I had to park on the street. Então, aqui fica por conta do estacionamento estar fechado, eu tive que estacionar na rua. Então, poderia também ser because the parking lot was closed, I had to park on the street. Então, nesse caso, é só para trocar, entendeu? Para conectar essas frases. As significa enquanto também, tá? Então, nesse sentido, a gente usa o as como se fosse um while, né? Que o while significa enquanto também. Ou during that time, né? Durante aquele período. Example number 1. She called as I was getting off the bed. She called as I was getting off the bed. Ela ligou enquanto eu estava saindo do banho. Example number 2. As they were arriving, we were leaving. Enquanto eles estavam chegando, nós estávamos saindo. Então, as no sentido de enquanto. As in the way that. As já a tradução como mesmo, de maneira que. As we expected, it started to rain. Do jeito que nós já esperávamos, né? Da maneira que nós esperávamos, como nós já esperávamos, começou a chover. Example number 2. As I said, I think this project will be a challenge. Como eu disse, eu acho que esse projeto será um desafio, ok? Então, no sentido de enquanto, o as também pode ser utilizado. Continuing. Aí vamos usar o like, né? Que o like vocês conhecem como verbo gostar, né? Mas ele também pode significar como. Então, ele vai vir acompanhando sempre um substantivo, tá bom? Então, o like, para ser utilizado, ele vai ter que vir com o substantivo logo na sequência. Então, vamos lá. Na seguinte comparação, o like é seguido por um substantivo ou pronome para dizer que duas coisas são similares. Então, like de como, né? Uma coisa é como a outra. Então, esse como de similaridade, a gente usa o like. Example number 1. He's like a father to me. Ele é como um pai para mim. He's like a father to me. Então, eu tô comparando ele como um pai, né? Então, é de comparação, assim a gente vai usar o like. Example number 2. She's acting like a child. Ela está agindo como uma criança. Então, como uma criança. As a child. Like a child. Então, é o like. Example number 3. There are lots of people like us. Há várias pessoas como nós. Então, nesse sentido, da gente estar dizendo que tem uma similaridade entre uma coisa e a outra, a gente só pode usar o like. A gente não pode substituir pelo as, tá? Muito bem. E também a gente vai usar o like para acompanhar os verbos, indicando algum sentido ou uma sensação. Example number 1. She looks like her mother. She looks like her mother. Então também é de similaridade, né? Ela parece com a mãe dela. Que aí é sempre o look like. Aí tá falando de sentido, né? Esse aí é um sentido, look, ela parece, né? Ela tem a aparência da mãe dela. Example number 2. It sounds like a cat. Tem um som de gato. Soa como um gato.
Example number 3. Nothing tastes like homemade lemonade. Nada tem o gosto, tem o sabor de uma limonada caseira, né? Então, se a gente vai falar looks, né? Parece com, soa como, tem gosto de, né? Alguma sensação, a gente vai usar o like, tá? Tastes like, looks like, sounds like, ok? Então, para esses a gente sempre vai usar o like. Soa como, parece como, e tem gosto de, né? Parece com, soa como, tem gosto de. Então, a gente vai usar o like. Alright? Então, essas foram as diferenças entre as e like. Próximo slide é uma curiosidade aqui sobre universidades e níveis de educação, tá? Nós temos, de um lado, alguns cursos universitários, bem poucos, tá? Não quis preencher muito, só para ficar mesmo de informação. E do outro lado nós temos os níveis de educação. Então nós temos aqui Agriculture, Architecture, Arts, Biomedical Sciences, Business Administration, Communication, Computer and Information Sciences, Engineering, English Language, Literature, History, Journalism, Law School, Letters, Logistics, Marketing, Medical School and Psychology. Okay? Então é muito comum falar de faculdade de medicina e de direito como Law School, Medical School. Mas você pode falar também só Medicine ou só Law. Okay? Education levels. Então começa ali no jardim de infância, né, que é a nursery school. Aí nós temos kindergarten, elementary school, high school, technical course or vocational course. Se é só um curso qualquer, você fala só course, ok? Então, curso de inglês, English course. Tecnólogo, associate degrees. Então, o que é esse tecnólogo? São aqueles cursos de 2 anos, né, que são oferecidos pelas colleges, né, pelas faculdades. Então, o curso de 2 anos é um nível de faculdade, só que é um curso mais curto que se chama in English Associate Degree. A faculdade é college, universidade university, major é qualquer curso de 4 anos, 5 anos da faculdade. Então, se você tem um curso de bacharel, você pode falar I have a major in, e aí a faculdade. Pós-graduação é postgraduate course, mestrado, master's degree e doutorado, PhD, né, que significa philosophy doctor. É curioso, né, porque não necessariamente você tem que fazer um curso de filosofia, mas é essa a tradução do PhD, tá? Do doutorado. Muito bem, então a gente começou aqui com a educação, né? E agora a gente vai seguir para a entrevista de emprego. Então vamos lá, vamos para a leitura de um e-mail que está convidando a pessoa para uma entrevista de emprego. Vamos lá. Dear Mr. Stone, thank you for applying for the position of software engineer at Purple Cloud. We would like to invite you for an interview in our London office. Your interview is scheduled for Thursday, April 3rd at 2 p.m. If this time or date is inconvenient for you, please contact me as soon as possible to rearrange the interview. At the interview, you will meet our head of HR, Mr. Liam Anderson, and our head of IT, Miss Elsa White. They will be telling you more about the job, and getting to know you better. You will also have the opportunity to ask questions about the position and the company, and to see the office. The interview will last for about 60 minutes. Please bring 2 references with you for the interview. Our offices are located on 1480 Kings Road. When you arrive, please ask Mr. Liam Anderson at the reception. Ask for Mr. Liam Anderson at the reception.
We look forward to hearing from you. Best regards, Maya Jake, HR Officer. Alright? Muito bem. Easy peasy. Let's go to the next slide. We have the job interview. Okay, so here we finally make it to the job interview. So we have the HR, the human resources, and the candidate, right? So let's read. Good afternoon. Pleasure to meet you. It's my pleasure. So, I have your resume, and I like you have a good experience on what we are looking for. What made you apply for this position? Yes, I worked for many years in my previous job. What made me interested in this position is the reputation of the company and the search for a new challenge in my career. I believe this is a great opportunity for me to grow as a professional. Okay, let me tell you about the benefits. You will have health insurance, life insurance. We also provide help with transportation expenses. Working here on this position, will you have an income of $50,000 a year, taxes deducted. Sounds very good. We have some other candidates for this position. Tell me, why should I pick you? Let's continue on slide number 8. Besides my experience, I'm very focused and dedicated professional. I give my best in every task. I always have a great relationship with my co-workers. Either they are my superiors or subordinates. That's great. Everybody has their flaws though. What's yours? It is hard to talk about your own flaws when you're so committed to the job you do, but thinking in general, when I have to develop a work using technology and this technology is out of my knowledge, I tend to take a little while to adjust. When did that happen? A couple years ago, the company decided to change the whole system to a new one. It took me a few weeks to be able to completely understand how it worked, but I finally did. Well, that was a great interview. Thanks for coming. We'll get back to you. Alright, so that was the interview. Okay, so you passed the interview and now you are working. And what sentences, what words you use to make a professional email? So let's read here. To write a professional email, there are some words that are recommended to use. Take a look. At the beginning of the email, dear Mr. or Mrs. I'm writing regarding, I'm writing on behalf, I'd like to inform, it's a pleasure to announce and to inform. Okay? At the end, how do you finish the email? Best regards, kind regards, best wishes. And you can add your name and the name of the company. Your name, your job title, and the name of the company. You also may include, attached to this email you will find, let me know if you need any further assistance. Don't hesitate to ask if you have any questions. Okay, so these are just some sentences you could use to make a professional email when you work in a company. Alright, so you're working in this company, you maybe have to answer the phone. So answering the phone at the workplace. So we have some sentences for this occasion as well. Very good. So we have here, so you say the company name and your name. Like, let's say I work for Apple. So, Apple company, Katia speaking, how may I assist you? I can say like that.
Or Apple company, Katia speaking, how can I help you? And then here for you to explain more things, like it will take tralala days, she or he is in a meeting, like if somebody asks for somebody who cannot pick up the phone or is not there, so you can say this person is in a meeting, he or she is it's on a business trip, she or he is not available at the moment. You don't want to explain why it's not available. She's not available. He's not available. He's not, like the person is not there. You cannot find the person. You just say the person is not available. Would you like to leave a message? So if you cannot reach the person, you ask if they would like to leave a message. Just a moment, I'll transfer the call. So if you need to transfer, you just let the person know you are transferring. I'll transfer the call to the department in charge. So I'll transfer the call to whatever department you want to talk to. I'll transfer the call to the human resources, for example, to the human resources department. I'll transfer the call to the customer service. 1 second, I'll check if he or she is in her or his office. I'll get back to you. So I don't have the information now, I have to call you back, so I can say I'll get back to you. Or you can also say let me call you back, right? In tralala business days, so if you want to give them an estimate of a deadline or something, you say tralala business days, like everybody uses business days. I'll let him or her know you called. So you're gonna tell the person who received the call, saying, oh, this person called you earlier. So here I'm explaining, like there is the head office and the branch office. So you have to contact the head office. This is a branch office. Thanks for calling. Have a great rest of the day. Okay, so this is just some sentences you might need to use during a conversation at work. And slides number 11 and 12, we have the vocabulary for the video. So the video is a job interview. It's very good, it's very nice. So take a look and I see you in class. Bye bye.